E aí galera, como é que vocês estão? Bora que bora para mais uma aula do nosso curso de VRayNext para SketchUp. E na aula de hoje você vai aprender a otimizar os seus arquivos utilizando os proxies do Vray, um recurso super legal que permite você manter a qualidade dos seus modelos, só que deixando o seu arquivo muito mais leve. Lembrando que se você quer tirar o certificado desse curso, então veja as aulas pela nossa plataforma, tudo 100% gratuito e o link vai estar aí na descrição do vídeo para vocês. Mas se você vai ver pelo YouTube mesmo, então já dá um pause aqui no vídeo, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que as novas aulas saírem, combinado? Então, bora para a aula. Vindo aqui então para o nosso arquivo, lembrando que o link para download dos arquivos sempre fica disponível para vocês na descrição da aula. E o que é que são então esses proxies do Vray? Se você acompanha as dicas lá no nosso blog ou se já leu o nosso e-book 10 dicas para deixar seus renders mais realistas, vou deixar o link dele na descrição também, você já sabe que é extremamente importante usarmos modelos de boa qualidade para termos realismo nas nossas cenas. Mas acontece que muitas vezes esses modelos com mais qualidade também vão ficar mais pesados do que o normal. O arquivo dessa cama aqui, por exemplo, pesa aproximadamente 200 MB e vocês também já vão reparar que ela deixa a viewport do SketchUp um pouquinho mais lenta. E é exatamente aí que vão entrar esses proxies do Vray. Como assim? Se você pegar a nossa cama aqui, por exemplo, e importar aí na sua cena, quando você transformá-la em proxy, ela vai ser transformada em um tipo de arquivo especial do Vray, vamos dizer assim, que vai ser muito mais leve, a viewport do SketchUp vai ficar muito mais fluida e o resultado na renderização vai ser exatamente o mesmo que você teria se estivesse com o modelo original. E como é que a gente faz, então, para transformar um elemento da nossa cena, um objeto da nossa cena, em um proxy? Basta a gente selecionar ele, obrigatoriamente, para poder funcionar, ele precisa estar transformado em grupo ou componente. Se tiver todo explodido, não vai funcionar, ok? Então agora sim, eu estou com ele selecionado aqui. Vamos lá em cima na abinha do Vray e vamos selecionar a opção Export Proxy. Então clico aqui em cima e vai aparecer para a gente essa nova janelinha aí. E nela a gente vai definir algumas configurações desse nosso proxy, começando então pela opção File Path, que é onde a gente define em qual pasta a gente quer salvar esse arquivo. Então clico aqui em cima da pastinha do lado direito, escolhemos a pasta de destino aí, coloco o nome que eu quero, vou colocar simplesmente aqui como cama, e aí vocês vão ver que ele vai salvar com esse tipo especial de arquivo do Vray, chamado VRMesh. Tudo certinho, é só clicar em salvar, e agora ele já deixou definido ali a pasta de destino desse novo arquivo que ele vai gerar. E logo abaixo aqui do nosso File Path, a gente vai encontrar então a opção Preview Type. E o que vai ser isso aqui? Basicamente é nela que a gente vai definir o tipo de visualização que a gente quer que o nosso proxy tenha. Vocês estão vendo aí que ela possui 3 opções, e eu estou mostrando na tela agora para vocês como é que fica o resultado de cada uma delas. Basicamente, o Face Skipping é a opção mais rápida, e a opção Refined Clustering é a opção que entrega maior precisão na visualização, maior fidelidade ao modelo original, e a Vertex Clustering é basicamente o meio termo das duas primeiras. E logo depois, a gente vai encontrar então a opção Faces in Preview, que é basicamente onde a gente define a quantidade de faces que ele vai ter no preview do nosso proxy, ok? Estou mostrando para vocês na tela aí um comparativo com 3 imagens com 3 quantidades de faces diferentes, para vocês verem o resultado que cada uma delas vai entregar. E basicamente, claro, quanto menor o número de faces, mais leve ainda ele vai ficar na tua viewport, ok? E por último, a gente vai encontrar a opção Replace Object with Proxy, que vai ser o seguinte: se você desabilitar e clicar aqui para poder exportar, ele vai gerar um arquivo proxy lá naquela pasta que você definiu, mas o teu modelo original aqui vai continuar intacto. Agora, se a gente clicar aqui em cima e vamos mandar então exportar, ele vai carregando para a gente aí. E agora sim, ele não só gerou aquele nosso arquivo de proxy, como ele já automaticamente substituiu o nosso modelo por esse proxy que a gente acabou de criar. E vamos agora lá no nosso Asset Editor, ok? E vocês vão ver que lá no menu de geometrias, ele vai mostrar para a gente a lista com todos os proxies que a gente tem na nossa cena. Aqui no nosso caso é apenas esse, a gente pode clicar em cima dele, botão direito do mouse, e vocês vão ver também algumas outras opções, como renomear, duplicar, salvar o arquivo desse proxy em uma pasta que você quiser, deletar e até mesmo selecionar ele na sua cena. Então, se eu clicar aqui em cima, ele vai selecionar o nosso proxy na viewport ali. Clicando agora nessa setinha do lado direito, vocês vão ver também algumas outras opções, como por exemplo a opção File,
Aqui você pode trocar esse proxy por um outro que você queira. E a gente vai ter aqui uma outra opção de Preview Type, que é um pouco diferente daquela que a gente viu lá no começo. Se você clicar em cima, você vai ver que ele vai mostrar várias opções e está passando na tela agora para você aí como é que fica cada uma delas. Mas agora que você já sabe como criar um proxy, como transformar um elemento da sua cena em proxy, como é que você vai fazer para importar um proxy que não tenha sido criado diretamente na sua cena? A resposta é bem simples, a gente vai vir até aqui em cima na abinha do Ray e do lado da opção de exportar, a gente vai encontrar a opção de importar novos proxies aí. Então clico aqui em cima, seleciono o proxy que eu quero importar, no caso é esse aqui. Como a gente viu, é esse tipo de formato especial que é o VR Mesh. Clico aqui então 2 vezes para poder importar. Feito aí, ele já carregou aqui o meu proxy, basta eu clicar uma vez onde eu quero colocar ele. E aí, se eu só fizer isso, ó, ele vai deixando eu colocar ele várias vezes, ele vai copiando esse proxy várias vezes. Se eu não quiser mais, posso digitar, por exemplo, o ESC ou até mesmo a barra de espaço que ele já vai soltar e deixo aqui apenas esse que eu vou querer. E aí, olha que bacana, vou renderizar agora para vocês verem como é que tá. E a gente já consegue ver que apesar de ele ter mudado a visualização aqui na tela do SketchUp, na renderização ele preservou completamente os detalhes da modelagem da nossa cama. Olha como é que a qualidade dela continuou 100% igual, estava antes, só que dessa vez o nosso arquivo está muito mais leve e a nossa viewport aqui também está muito mais fluida. Mas que desgrama que ele fez com os nossos materiais aqui, parece que bagunçou tudo, um monte de cor aleatória. Fica tranquilo, não precisa se desesperar. Isso aqui é normal, sempre que você importar um proxy, ele vai vir apenas com cores aleatórias aí. E agora o nosso próximo passo, então, é ver sobre como configurar corretamente os materiais de um proxy. Para isso, vamos então até o Asset Editor. Então, clico ali em cima, estamos aí no menu de materiais, e toda vez que você importar um proxy para a sua cena, ele vai criar um material parecido com esse aqui, que é o seguinte: o nome do material é exatamente o nome do proxy que você exportou, e do lado direito você vai ver que ele possui uma lista com todos os materiais contidos no seu proxy. Ou seja, dentro desse material aqui, a gente vai ter todos os nossos materiais da cama, os travesseiros, a colcha, a manta, todos os materiais vão estar aqui dentro. E como é que você vai fazer então para poder identificar cada um? Para isso é bem simples, você seleciona o material, vê qual cor que ele está, vê aqui no render ó, a qual ele corresponde, e aí você renomeia para poder saber certinho. Então se eu pegar aqui, por exemplo, esses laranjas, eu sei que são os nossos travesseiros. E aí o que eu faço? Normalmente eu costumo fazer o seguinte, eu coloco o mesmo nome do proxy, então cama material, enfim, e aí eu coloco o respectivo material ali, o material específico ao qual eu estou me referindo. Então nesse caso são os travesseiros, coloco certinho ali. Por que eu sempre mantenho esses dois nomes aqui iguais? Para ele poder ficar sempre juntinho na lista de materiais do Ray. Vou fazer isso com todos os outros aqui então, mas antes uma dica bem rapidinha, que é a seguinte: às vezes o Ray acaba colocando materiais muito parecidos, o que pode dificultar a nossa identificação dos materiais, como por exemplo aconteceu no nosso material 5, que estava um verde aqui ó, na coxa, bem parecido com um dos travesseiros ali de trás, então troquei para um azul escuro para poder facilitar. Mesma coisa, o material 0 aqui e o 3 estão bem parecidos, então novamente para poder facilitar é só você colocar uma cor diferente de tudo que ele já tinha. Então por exemplo, eu coloco ali um vermelhão e agora sim mando renderizar, que a gente vai conseguir identificar facilmente qual material é qual aqui na nossa cama. Agora sim, com todo mundo já renomeado corretamente, a gente só precisa então inserir as respectivas texturas. Começando por esse aqui, que é o cama e cabeceira. Vamos então lá na aba de Fios, clicamos no quadriculado, opção Bitmap, e agora a gente precisa só selecionar a textura correspondente àquele material, que no caso é esse aqui. E vamos fazendo isso então em todos os outros materiais ali. Coloquei aqui então as texturas certinho em cada material e já renderizei para a gente poder ver. E olha que bacana, a posição das texturas já está certinha de acordo com o nosso modelo original. Então você não vai ter que ficar se preocupando com texturização nem nada assim, porque a partir do momento que você transforma um modelo em proxy, ele já salva todas as informações de texturização. Então quando você importar esse proxy numa nova cena e colocar as texturas, ele já vai deixar todo mundo na posição certinho, de acordo com o teu modelo original. E para fechar nossa aula aqui então, vamos agora para uma última dica que é super importante. Vamos supor o seguinte, a gente acabou de colocar as texturas certinho aqui nesse nosso proxy e tal, tudo mais, e agora eu quero importar esse mesmo proxy em uma outra cena, em um outro projeto.
a gente vai precisar fazer esse mesmo passo a passo tudo de novo, de importar o proxy, renderizar com cores aleatórias, puxar as texturas um por um e aquela coisa toda? Não, você não vai precisar. Basicamente agora é o seguinte, você fez esse passo a passo apenas uma vez, colocou ali as texturas certinhos, reflexos e tal, tudo relacionado aos materiais aqui desse proxy que você fez. Depois disso, você vai selecionar esse material que a gente tem, ó, chamado de Multi-Material, que é o material que a gente viu, que contém todos os submateriais lá do nosso modelo. Feito isso, você está com esse carinha aqui selecionado, botão direito do mouse, e você vai escolher então a opção de salvar esse material aí. Fazendo isso, você precisa simplesmente escolher onde você vai salvar. Nesse caso aqui, ó, tá como cama material, ok? Clico para poder salvar, e o que ele fez é basicamente o seguinte, ele salvou esse Multi-Material que contém todos os outros materiais em um único arquivo para você. E agora tudo que você vai precisar fazer é o seguinte, vamos clicar ali no botão de importar um novo proxy, selecionamos o arquivo da cama, 2 cliques ali em cima dele, e agora a gente precisa só posicionar ele onde a gente quer. Ok, pode ser aqui, uma vez e barra de espaço para poder soltar. Beleza, agora vamos ali nele. Se a gente renderizar aqui, normalmente ele vai ficar todo colorido. Ok, ó, como a gente já esperava, ficou ali com cores aleatórias. E agora a gente vai precisar fazer apenas o seguinte. Voltamos lá no Asset Editor, ele vai ter todos aqueles materiais que a gente já viu. Se você quiser, você pode deletar essa galerinha toda. Então seleciono aqui em cima, Shift, seleciono aqui embaixo. E depois clico lá na lixeirinha para poder deletar. Agora ele está sem material nenhum. E o que a gente vai fazer então é, vamos clicar aqui em cima nessa pastinha para a gente poder importar aquele material. Então clico aqui em cima, vamos lá, ó. Tá aqui o nosso material, aquele Multi-Material que a gente tinha salvo. 2 cliques em cima dele e agora ele recarregou para a gente aquele material com todos os que ele já continha. Tudo que você precisa fazer então é, seleciona aqui o seu proxy, seleciona o material, botão direito do mouse sobre ele, e a opção de aplicar o material à seleção. Clicou aqui uma vez e agora bora renderizar de novo. E ele já aplicou para você de uma única vez aquele material com todos os submateriais que ele continha, cada um no elemento certo com a texturização correta para você também aí. E essa aula então é isso aí, galera. Aprendemos sobre o que são os proxies e como eles podem nos ajudar a otimizar os nossos arquivos. Vimos o passo a passo para poder criar, importar e configurar os nossos proxies. E para fechar então, no final deixei a dica sobre como aplicar de uma só vez os materiais de um proxy que a gente já tinha configurado. Se você curtiu mesmo essa aula e está vindo pelo YouTube, não se esqueça então de deixar aquele like maroto aí. Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço, valeu, falou, fui!